a charge, né, faz essa quebra da inferência, da dedução, propositalmente, né? Óbvio, o autor levou você a pensar dessa forma, a fazer essa dedução e depois faz a quebra, provocando humor, né? E também fazendo uma crítica, né? Trazendo à tona uma situação, né? Como uma crítica, né? Para pensar sobre a situação que está sendo retratada na charge. Então, vamos pensar, o que é que essa charge pode estar criticando? Então, o fato, né, do pai e o filho, os pais e o filho estarem no mesmo ambiente e precisar, para se comunicar, precisar de ser via internet, né? Então, a falta de interação, falta de comunicação, então, traz à tona esse debate, né? Como uma crítica. Então, continuando aqui falando sobre inferência. Inferência é necessário, para a gente fazer a inferência é necessário ter conhecimento prévio, familiaridade com o tipo e o gênero de texto, e com as marcas linguísticas que ele apresentam na escrita, numa situação de diálogo. Então, quando a gente, os nossos conhecimentos prévios, né, aqueles conhecimentos que nós trazemos na nossa bagagem, né, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, com nossas experiências, com tudo aquilo que a gente lê, que a gente vivencia, né? Então, isso é o nosso conhecimento de mundo, né? Os nossos conhecimentos prévios. E isso sempre vai nos ajudar nas situações de comunicação e interpretação de texto. A familiaridade com o tipo e o gênero de texto, tá? Esse é um assunto que a gente vai estudar também, né? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tipo de texto e gênero de texto. Quando você conhece o gênero, né, já ajuda bastante, porque você já vai saber que aquele determinado texto tem essa estrutura, os elementos que ele traz, que tem imagem, tem o texto, que a imagem tem um significado, que o texto vai ter um sentido também para complementar, que ele tem um objetivo, por exemplo, a charge, né, que é esse gênero textual que a gente acabou de ver. É um gênero textual, né, do meio jornalístico, que é formado por linguagem verbal e não verbal. Verbal é a parte textual, não verbal é a imagem. E que geralmente traz uma crítica a uma temática da atualidade. Então, sabendo disso, né, sobre o gênero, isso já nos ajuda a compreender a situação, sabendo já qual é o objetivo daquele tipo de texto. As informações no texto, elas podem aparecer de forma explícita, né? É aquilo que está escrito, que a gente lê e consegue compreender sem muita dificuldade, mas tem informações que podem aparecer de maneira implícita, ou seja, elas não estão lá escritas, né, de forma clara, evidente, mas elas podem ser compreendidas por meio de pistas lexicais pelo contexto. Então, as informações implícitas, né, ou aquilo que não está escrito, mas que você consegue compreender pelo contexto, pelas pistas dadas no texto, são muito importantes na interpretação de texto. Então, vamos ver aqui um exemplo. Professora, por que o governo dá mais atenção e grana para a escola de samba do que para a nossa? Aí, do outro lado, aqui é um exemplo, né? Um exemplo de uma charge também, né? Que faz uma crítica, né? Tem aí o contexto da professora com os alunos numa escola, né? De contexto educacional, e aí o garoto vem com essa indagação, né? Então, traz uma crítica. Do outro lado, veja só, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí alguém lá no meio do povo, né, grita, tá de calça nova, né? Então, veja, tem a imagem, então a gente precisa ver. Quem é que está falando?
pelo contexto, a gente percebe aí que é um político fazendo um discurso, né, para os seus eleitores, né, os seus possíveis eleitores, né? E aí ele faz esse discurso, né? Nesse bolso nunca entrou dinheiro público, né, para dizer que é um político honesto. E aí alguém lá do meio grita, né, tá de calça nova, né? Então, veja que aí não está dizendo que, que o político, que todo político é desonesto, né? Mas essa é uma dedução que a gente pode fazer pela fala da pessoa que diz aqui, tá de calça nova, né? Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Que, que o político é corrupto. Aquele político que está falando é corrupto, né? Então, isso não está explícito, isso está implícito, né? A gente percebe pelo contexto, né? Pela fala, a gente consegue deduzir isso. Não está escrito de forma clara, de forma explícita. Então, informações implícitas, elas podem ser pressupostas ou subtendidas. Pressupostas é quando a gente deduz a partir de pistas do texto e há comprometimento do falante. Já o subtendida, né, as subtendidas são deduzidas pelo contexto. Não há comprometimento do falante, né? Ou seja, o falante não diz claramente. Então, não há comprometimento, é uma questão da interpretação. Vamos ver separadamente. Falando de pressuposição. Não estão explícitos, mas há pistas lexicais no texto que levam à sua compreensão. Veja só, olha. Exemplo 1. Observe essa frase. Em Brasília, continua chovendo. Veja, em Brasília, continua chovendo. Quando a gente lê isso, a gente já, essa frase, ela já traz um pressuposto com ela. Se ele diz assim, Brasília continua chovendo, significa o quê? Que já estava chovendo antes. Se continua, é porque já estava chovendo em Brasília, né? Então, tem uma coisa que está posta, né, que é chove em Brasília, e uma coisa que está pressuposta. Não está escrito né, que junto com essa afirmação é como se ela trouxesse essa outra. Então, que já estava chovendo antes, né? Já choveu antes, porque ele diz continua chovendo. Exemplo 2. Esta semana apareceu mais um buraco na rua. Se apareceu, né? Então, o que é que está posto nessa frase? Que há um buraco na rua. E qual é o pressuposto, né? Que tá por trás dessa informação? Quando ela diz mais um buraco, significa que já havia outro ou outros, né? Mas que pelo menos mais um já tinha, né? Porque senão ela não poderia dizer esta semana apareceu mais um buraco na rua, né? Então, o pressuposto é que já havia outro ou outros buracos nessa rua. E aí, quando a gente fala de pressuposto, existe na frase, né, vai aparecer alguns indícios, né? Ou seja, são essas pistas que vão indicar os pressupostos, né? Então, alguns advérbios, como é o caso aí de ainda, né? Ó, o resultado da prova ainda não foi divulgado. Então, se eu digo que ainda não foi divulgado, né? Qual é o pressuposto? Que o resultado será divulgado. Ele ainda não foi divulgado, mas ele será divulgado, né? Isso não está dito na frase, mas está pressupondo isso, né? Alguns advérbios, né? Alguns verbos também dão indício de pressuposição, como aqui, ó, o exemplo, o esquema da mala tornou-se público. O esquema da mala tornou-se público. Então, se tornou-se público, significa
que antes não era público. O verbo tornar-se traz essa pressuposição. Algumas orações adjetivas, né? Desse tipo que está destacado aqui, ó. Os candidatos a prefeito, vírgula, que só querem defender seus interesses, vírgulas. Então, a oração adjetiva é essa que está destacada aí em negrito e que está entre vírgulas, tá? Essa pontuação aí é importante, que como ela está entre vírgula e ela está isolando essa parte da sentença, isso tem um significado, né? Essa oração adjetiva aí, ela é explicativa, ou seja, quando ele diz os candidatos a prefeito, aí abre vírgula e diz essa oração, que só querem defender seus interesses, ele está explicando, né? Está explicando que esses candidatos a prefeitos só querem defender seus interesses, né? E essa é uma informação genérica, ela está generalizando. Então, para ela, todos os candidatos a prefeitos só querem defender seus próprios interesses. Então, os candidatos a prefeito não pensam no povo. Então, o que está pressuposto aí com essa frase, com essa parte que ela diz que só querem defender seus interesses, tem o pressuposto de que todos os candidatos a prefeito têm interesses individuais, certo? Alguns adjetivos também podem dar esse indício, como exemplo, os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Então, se eu digo os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil, esse adjetivo aí, ele traz um pressuposto, né, de que existem partidos radicais no Brasil, certo? Então, o pressuposto diz sem dizer. Como assim diz sem dizer? Ele não afirma isso, Mama esse parceiro, homem, mama. mas isso fica subentendido através do que já foi dito. Então, os subentendidos são ideias insinuadas no texto, elas não são ditas claramente, elas são insinuadas, né? Que pelo contexto, por essas pistas que nós acabamos de analisar, você faz essa dedução desse pressuposto. Então, quando diz que não há comprometimento do falante, o falante não se compromete com a informação implícita, ou seja, ele não afirma aquilo de maneira explícita. Então, fica sob a responsabilidade do ouvinte. Por quê? O ouvinte, ele vai ouvir, ele vai compreender. Então, mesmo sem dizer, é como se ele diz sem dizer, né? Insinua. E aí fica por conta de quem ouve interpretar e deduzir aquilo. Como, por exemplo, pense nessa situação. Várias pessoas em uma sala com a janela aberta. E aí uma pessoa diz para a outra, está frio. O que é que ela, né? Ela insinuou alguma coisa, né? Está frio, né? O que é que fica subtendido? Fecha a janela. Ou, por exemplo, vamos pensar em outra situação. Estão numa sala, o ar-condicionado está ligado nessa sala. E aí alguém diz, está frio, né? Ela está, né, é o que a gente chama de indireta, né? Ela está querendo dizer o quê? Desliga o ar ou aumenta a temperatura do ar, né? Então, ela está insinuando, né? Então, fica subtendido que pelo contexto, né? Pelo contexto, aquilo que a pessoa afirma, fica subtendido que ela está pedindo, né? Para alguém desligar o ar-condicionado, se for o caso do exemplo que eu dei. Outro exemplo, você vai sair de casa, aí sua mãe diz, leve o guarda-chuva, né? Então, o que é que fica subtendido? Fica subtendido que vai chover, ou que há indícios, que há previsão de que vai chover. O tempo deve estar fechado, né? Tem nuvens que indiquem isso. Então, a pessoa não diz vai chover, mas só dizer leve o guarda-chuva, já fica subtendido ali que vai chover. Ela está querendo dizer que vai chover, né? Outro exemplo,
Você está numa festa, num aniversário, ou enfim, outra situação. Aí alguém diz: Você quer chocolate? Você quer chocolate? Aí você responde: Eu não como doces. Então, o que é que fica subtendido aí? Que você não quer, né? Então, você não disse com aquelas palavras, né? Não, obrigado, disse assim, não como doces. Então, fica aí subtendido que você não quer. Outra, outra coisa que vai influenciar, que pode, né, influenciar na interpretação do texto, é a questão da ambiguidade, né? A ambiguidade pode aparecer, né, e aparece em alguns determinados textos. Mas o que é ambiguidade? A ambiguidade, ela ocorre quando um enunciado ele é construído de modo que dá margem para mais de uma interpretação, né? Ele é escrito de uma forma que pode levar a mais de uma interpretação. Então, uma pessoa pode compreender de um jeito e outra pode interpretar de outro jeito, né? E isso pode gerar prejuízo na comunicação, né? A ambiguidade, ela pode gerar prejuízo na comunicação, porque a pessoa é, quer dizer uma coisa, né? Quando você fala, você tem uma intenção de dizer uma determinada coisa. Se você não é claro e você usa uma construção ambígua, qual é o risco? A pessoa não compreender aquilo que você quis dizer. Então, isso pode gerar prejuízo na comunicação. Assim, a ambiguidade pode ser considerada um desvio linguístico quando ela prejudica a comunicação. Mas ela pode ser utilizada como recurso estilístico, dependendo da intenção do enunciador. Enunciados ambíguos, eles são muito comuns, né? Mais comuns do que você pode imaginar. Mas existem algumas construções que é, é, são mais propensas a ter ambiguidade. A ambiguidade, eu falei que ela pode ser ou considerado um desvio, né, da linguagem, ou um recurso estilístico. Quando ela é utilizada de forma não intencional, né, você usou uma linguagem ambígua, mas sem querer. Então, quando acontece de forma não intencional, é considerado um vício de linguagem, já que resulta em um enunciado confuso e que não será facilmente compreendido pelo interlocutor. Já se o seu uso for intencional, aí é considerado um recurso estilístico, em que o objetivo é justamente manter a dupla interpretação ou causar estranhamento e confusão no interlocutor. Geralmente, esse recurso ele é utilizado em ou em textos poéticos, né, em textos literários, ou em textos publicitários, né, para explorar o humor, né, fazer uma crítica, dependendo de qual seja o tipo, o tipo de texto, o gênero textual, tá? Então, a ambiguidade, ela pode ser utilizada dessa forma. Já se a gente estiver falando de um discurso formal, de um texto, que é um contexto mais formal, a ambiguidade ela deve ser evitada a todo custo, né? Por quê? Porque ela vai ser considerada um desvio, né? Um desvio da língua. Então, vai prejudicar o texto, vai prejudicar a comunicação, tá? Então, ela só pode ser utilizada, né, nesse caso, né, de ser utilizado como um recurso estilístico, né, em textos poéticos, né, para explorar a expressividade do texto, ou em textos publicitários, para garantir humor, tá? E aí, nesse caso, o uso é intencional e a ambiguidade é considerada como uma figura de linguagem. Mas, quando surge por descuido, a ambiguidade é considerada um vício de linguagem, né? Então, é preciso ter cuidado. Ambiguidade e polissemia. A polissemia
é algo extremamente importante na interpretação textual. Porque o que é polissemia? Né? Poli quer dizer vários. Né? Então, polissemia diz respeito ao fato de uma palavra poder apresentar mais de um significado. Isso é comum em qualquer idioma. Então, dificilmente você vai encontrar uma palavra que tenha apenas um significado. O significado é esse e pronto. Não. Então, geralmente as palavras têm mais de um significado. Vai saber qual é o significado pelo contexto, né, em que ele é empregado. O Gramática Vanildo Bechara define a polissemia como um fato da língua, ou seja, é uma ocorrência natural do nosso idioma, não só do nosso. Tá? Qualquer idioma que você for estudar, as palavras têm essa característica, né, de ter mais de um significado. Então, embora possa estar relacionada à polissemia, né, a ambiguidade, embora esteja relacionada à polissemia, não deve ser confundida, tá? Polissemia é uma coisa, ambiguidade é outra. Vamos pegar aqui o exemplo da palavra ponto, tá? Vamos pegar a palavra ponto como exemplo. Então, o ponto pode tratar-se de um ponto no espaço, se a gente tiver estudando geometria, né? Um ponto no espaço. Um ponto final, que é um sinal de pontuação, se a gente estiver falando de gramática. O ponto pode ser o ponto auxiliar nos atores, né? Que eles chamam de ponto. Os atores de teatro, né? Tipo um cartaz que fica mostrando o texto, né? Para eles dizerem, então é o ponto nesse contexto de teatro. Ou pode ainda ser um ponto de ônibus ou um ponto de táxi. Então, veja, só da palavra ponto, nós vimos aqui 4 possibilidades de sentidos diferentes, né? Cada um num contexto diferente. Então, a palavra isolada, né? Isolada do contexto, é difícil, você não vai ter um significado. É difícil de você dizer o significado se ela estiver isolada. Ela precisa estar dentro de um contexto para que você possa compreender qual é o sentido daquela palavra, né? A gente só pode saber isso, saber de fato o verdadeiro significado quando ela estiver aplicada numa sentença, em um determinado contexto. E aí não deixará dúvidas ao falante, né, que vai conseguir identificar o que realmente se quis dizer. E aí também, esses assuntos são conceitos diferentes, mas estão muito relacionados, estão muito ligados um ao outro. Então, uma outra coisa, né, que acarreta essa polissemia é a denotação e a conotação. Ou seja, denotação é o emprego de uma palavra no seu sentido real, seu sentido próprio ou sentido literal, que a gente chama sentido literal. Quando a gente diz, literalmente, é o sentido literal. É aquele sentido que é mais comum, que é original para aquela palavra, né? Conotação, já a conotação é o emprego num sentido subjetivo, um sentido figurado, né? Um sentido diferente daquele que é comum àquela palavra, né? Vamos ver aqui cada um deles. A denotação, como a gente acabou de falar, né, é o uso das palavras no seu sentido próprio, original, Travou a internet. que nós chamamos de literal. Quando Não a gente ouvimos nada, travou. é a linguagem denotativa ela é objetiva, ela é precisa. É aquilo e pronto. A sua intenção é transmitir uma mensagem que não deixe espaço para outra interpretação. A linguagem denotativa é a que se manifesta com as palavras no sentido denotativo. Assim,
é a linguagem mais usada em notícias, reportagens, bulas de remédios, manuais de instruções, textos científicos, né? São gêneros textuais onde predomina a linguagem denotativa, né? Que tem que ser objetiva, tem que ser precisa, né? Não deixar dúvida com relação ao sentido da palavra. Já aqui nós temos alguns exemplos, né, de palavras sendo utilizadas no seu sentido denotativo, né, o seu sentido real, seu sentido próprio. Você pode se deparar com qualquer um desses termos quando se fala de denotação. No seu sentido próprio, né, ou seja, seu sentido próprio, seu sentido original, seu sentido real, né, isso é denotação ou denotativo, qualquer um desses termos. Então, vamos ver aqui, ó. O homem foi picado por uma cobra. Então, aqui a palavra cobra é utilizada no seu sentido próprio, no seu sentido real, no seu sentido denotativo ou literal. É cobra o animal mesmo, né? O réptil, cobra. Piolim foi um palhaço muito famoso. Então, aqui o termo palhaço foi usado para significar palhaço mesmo, né? Como profissão, né? Que se pinta, que se apresenta no circo, né? Um palhaço de fato. Alguém atirou uma pedra na janela. Aqui estamos falando de pedra, literalmente. O meu animal preferido é o gato. Acende o fogo. Então, todas essas palavras aqui estão sendo usadas no seu sentido denotativo. Já quando a gente fala de conotação, ou de sentido conotativo, ou de linguagem conotativa, a gente está falando do uso de palavras num sentido figurado, um sentido diferente daquele sentido original, né? E aí já é uma linguagem mais subjetiva. A sua intenção é transmitir uma mensagem que pode deixar espaço para interpretações diferentes, que vão além do sentido que tem o seu sentido original, né? E até tirar esse termo aqui, o sentido do dicionário. Por quê? Porque hoje você pega o dicionário e você olha o significado de uma palavra, ele já vai trazer lá os diferentes significados que aquela palavra pode aparecer, né? Quer ver? Se vocês quiserem testar o que eu estou dizendo, então depois peguem uma palavra, vão lá no dicionário e pesquisem. Vocês vão ver que já vai aparecer, um dicionário online, por exemplo, que já vai aparecer vários significados. Muitas vezes já traz até o sentido figurado que aquela palavra costuma ser usada, já traz no dicionário. A linguagem conotativa é a que se manifesta com palavras no sentido conotativo. Assim, a linguagem conotativa ela é mais utilizada em textos literários, como poemas, crônicas, novelas, mensagens publicitárias, charges, tirinhas, histórias em quadrinhos, por exemplo. Aí aqui, nesses exemplos, nós temos aqueles mesmos termos dos exemplos, ó, aqui. Esses mesmos termos aqui, que foram usados aqui com linguagem denotativa, de forma denotativa, né, de denotação, aqui foi utilizado de forma conotativa. Vejam, dizem que aquela mulher é uma cobra. Veja, que esse cobra aqui, a palavra cobra aqui, já não quer dizer mais cobra no sentido de ser o animal, o réptil, né? Cobra aqui tem outro sentido, né? É empregado para falar do sentido quê? De alguém perigoso, falso, enfim, né? Mas é um outro sentido. Ele não deixa ninguém ficar triste. É um verdadeiro palhaço. Né? Aqui também, a palavra palhaço já não está sendo utilizado para... não significa o palhaço de profissão, o palhaço é aquele que se apresenta no circo, mas para dizer que é o quê? Uma pessoa engraçada, né? Você tem um coração de pedra, né? Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tem um coração de pedra, realmente tem dentro de si um coração que é feito de pedra? Não, quer dizer que é um coração duro, que é uma pessoa é, fria, dura, enfim, né? Mas que a gente percebe que tem outro sentido, do sentido literal da palavra pedra. Aquele ator é um gato, também sentido conotativo, né? Não é gato o animal, é gato para dizer que é bonito.
essa matéria é fogo. Então, o fogo aqui quer dizer o quê? Que a matéria é difícil, né? Então, percebam que aqui, nesses exemplos, todas essas palavras foram utilizadas com um sentido diferente do seu sentido literal, do seu sentido original, tá? Então, isso a palavra foi usada no sentido conotativo, né? No sentido figurado, né? No sentido diferente do seu sentido real. Um outro conceito também muito importante para a interpretação textual que a gente vai estudar hoje é a intertextualidade. Então, intertextualidade, segundo Bakhtin, que é um filósofo e estudioso da linguagem, é uma relação dialógica. Relação dialógica é o quê? Uma relação que tem diálogo. Então, é uma relação dialógica entre pelo menos dois textos, ou seja, um texto dialoga com o outro. Assim, entende-se que um texto está sempre se comunicando e dialogando com outros textos. A intertextualidade é a relação entre dois textos caracterizada pela referência de um pelo outro de maneira implícita ou explícita. Isso quer dizer o quê? Que qualquer texto, né, ele vai trazer referências de outros textos. Né? Então, isso acontece quando a gente fala, isso acontece quando a gente escreve. Né? A gente sempre vai trazer referências de obras que a gente leu, de autores que a gente leu. Tá? E aí, essa referência pode aparecer de maneira implícita ou de maneira explícita. A intertextualidade implícita, ela não apresenta marcas linguísticas verificáveis no texto. A relação com o material original é feita por meio de ideias ou referências mais distantes, que exigem do leitor certa habilidade para identificá-la. Então, aqui ele traz um ponto importante sobre intertextualidade. Primeira coisa, a intertextualidade, tanto implícita como explícita, o leitor, o interlocutor, né, só vai conseguir identificar se ele conhecer os textos, ou o texto ao qual é feita a referência. Se ele não conhecer, fica para a pessoa, vai ser impossível identificar a intertextualidade. Por outro lado, a intertextualidade explícita apresenta marcas visuais em relação a outro texto e pode ser encontrado mais facilmente. Então, a explícita, né? Ela vai ter marcas visuais, vai ter pistas no texto que você vai olhar e você vai dizer, eita, isso aqui é uma referência a tal coisa. É claro que você também só vai conseguir identificar se você conhecer. Vamos ver um exemplo aqui na prática. Então, observe aí essas três imagens, né? Acredito que a maioria de vocês deve conhecer aqui a imagem original, que é essa que está no centro, né? Que é a tela A Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né? A imagem original, a obra original. E aí, ao lado, nós temos outra obra, né? Outro texto, fazendo referência à Mona Lisa. Então, tem o comercial da Bombril, né? Que faz uma referência, né? Então, cabelo, a forma de se vestir, a pose, né? Exatamente igual, fazendo uma referência à Mona Lisa. E também a mesma coisa acontece aí na revista em quadrinhos, né? Da Mônica, também fazendo essa referência à Mona Lisa. Então, isso é um exemplo de intertextualidade, né? Elas estão um texto conversando com outro, uma obra conversando com outra, já existente. Outro exemplo aqui, veja o trecho dessa música, é uma música de Legião Urbana, chamada Monte Castelo. Observe, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, é esse trecho aí,
Aí faltou um outro trecho. Esse trecho aí, na verdade, já é o trecho da... Ele traz referências, né? Essa música, Monte Castelo, ela traz referências de três outros textos. Ela traz referência de uma passagem bíblica, né? Se você pegar a música inteira, você vai ver que ela vai trazer referência de Coríntios 13, né? Então, tem uma parte da música que diz é só o amor, é só o amor. Então, ela traz uma referência à música, à passagem bíblica, e também traz referência dos versos do soneto de Camões, tá? No caso, essa parte aí, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desantina sem doer. Faz referência ao soneto de Camões. Tá? Então, ela traz um trecho, né, escrito praticamente igual ao outro texto. Né? Então, uma intertextualidade explícita, que quando você vê, claro, se você conhecer o trecho bíblico, você vai ver a referência na hora. Se você conhecer o soneto de Camões, você vai fazer a referência na hora, você vai identificar a referência. Então, é de maneira explícita. Outra forma de intertextualidade que é explícita é a citação, que a gente vê muito em textos acadêmicos. Tá? Então, qualquer texto acadêmico, né, um texto dissertativo, uma tese, um um artigo científico, ou até mesmo um artigo de opinião, né, pode trazer uma citação, né, uma citação de alguma obra, trazer essa referência de alguma outra obra, de algum estudioso que estudou sobre aquele assunto. Vai Então, comer nada não, logo. como é que essa citação pode aparecer? Por exemplo, aí, segundo Foucault, o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Fecha aspas. Nesses termos, o discurso, etc. Então, essa parte aí, quando se diz segundo fulano e tal, né? Então, traz um pedaço do texto daquele autor, exatamente do jeito que ele escreveu. Então, isso é um diálogo entre textos, né? Intertextualidade. Paráfrase. Paráfrase é um tipo de intertextualidade, mas a paráfrase, né? Ela já... Eita, já é a segunda pessoa que cai hoje. Vamos ver se ela consegue voltar, gente. Acredito que seja a internet. Tu voltou, Raíssa? Voltei Oi, sim, ela estão me ouvindo? Sumi aí para vocês, não foi? foi. E Neila voltou também, que bom. Ai, ai, vamos lá, deixa eu colocar aqui novamente. Minha gente caiu aí. A A minha, internet não está ajudando. a minha saiu do... Caiu, caiu. Mas já É, estamos é o voltando. mesmo provedor em todo canto, ou seja, não presta em canto nenhum e nós ficamos aqui refém desse povo. Vamos Também. estudar tecnologia para nós abrir uma concorrência para essas internet ruins. Vamos lá, pessoal, retomando aqui. Então, a paráfrase é um tipo de intertextualidade onde se reproduz uma parte de um texto já existente, mas você usa suas palavras para fazer isso. Ou seja, você vai dizer a mesma coisa que aquela pessoa que você quer fazer referência disse, mas com outras palavras, com suas palavras. Isso é parafrasear. Ok? Então, se você vai escrever alguma coisa e você quer, um exemplo, eu quero parafrasear Paulo Freire. Então, eu me lembro de uma ideia que Paulo Freire disse, de uma frase que ele disse, mas eu posso usar minhas próprias palavras para dizer a mesma coisa que ele disse. Isso é paráfrase. Ok? Vamos
observar aqui um exemplo de paráfrase. Olha, no primeiro trecho aí de cima, nós temos o trecho do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, onde ele diz assim: Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. E aí, lá no nosso hino nacional, tem um trecho que a gente reconhece, né? Esse trecho, né? Que diz assim, ó, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, veja, que você percebe aí, né, a referência ao poema de Gonçalves Dias. Óbvio, quem não conhece o poema de Gonçalves Dias não vai reconhecer essa referência, mas quem conhece vai identificar, né, a referência, né? Então, ele parafraseou do hino nacional, o autor do hino nacional parafraseou Gonçalves Dias, né? Então, se você comparar aí os dois textos, você vai perceber, né, que ele diz quase a mesma coisa, né, mas de outra forma, com outras palavras. Nós temos também a paródia, que é um exemplo de intertextualidade, mas a paródia, né, diferente da paráfrase, a paráfrase ela mantém a ideia original. Já a paródia tem um objetivo de subverter a ideia do texto original. Então, para isso, muitas vezes, né, quase sempre, ela vai trazer um tom de crítica. Então, ela vai fazer a referência àquele texto, mas trazendo um tom de crítica, às vezes até utilizando o humor para isso, né? Mas vai trazer crítica ao teor original do texto. Um exemplo aqui, veja, tem um ditado popular que diz: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. E aí tem uma paródia, né, com esse ditado que diz: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, né, veja que ele muda, né, subverte o sentido original do texto original, né? Do ditado popular. Bom, aqui nós concluímos a parte explicativa da nossa aula, né? De interpretação de texto. Então, são alguns conceitos que são importantes na compreensão do texto, né? De forma geral. Então, pode ser que esses termos muitas vezes não apareçam lá no texto, tá? Mas você saber e compreender isso aí, a intertextualidade, a polissemia, você saber que uma palavra tem vários significados, que ela pode ser utilizada com o sentido literal, né, com o sentido próprio, ou pode ser utilizado com o sentido figurado, né? Isso vai ajudar você a compreender o texto e a compreender, muitas vezes, até a questão, tá? E são conhecimentos importantíssimos para desenvolver a habilidade de interpretação textual, tá? Então, vou abrir aqui um espaço, caso alguém queira perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Tá? Eu estou olhando aqui o chat agora, porque realmente, quando eu estou concentrada aqui na explicação, eu não tenho como acompanhar o chat. Viu? Aí muitas vezes eu não consigo acompanhar, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Concluída essa parte, pessoal, a parte da explicação, nossas aulas têm essa temática, essa metodologia. Eu trago conteúdo